Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Nutri com a temática O que comer para emagrecer. Eu vou colocar aqui no comentário o tema da nossa live. Boa noite, Vanessa. Aproveita esse momentinho e envia para mais e mais pessoas, mais e mais mulheres que desejam emagrecer nesse 2022. Seja bem-vinda. O que comer para emagrecer? Essa é a temática da nossa live. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Boa noite, Ramon. Sejam bem-vindos. Vou aguardar aqui um pouquinho, o Instagram tá notificando vocês. Boa noite, Mayara. Seja bem-vinda. E essa live aqui vai ser bem legal, porque ela vai ser prática. Então, peguem o seu caderninho, post-it, o que tiver aí, sua caneta, seu lápis, ser algo bem prático. A gente vai fazer uma prática dessa live com essa temática, é o que comer para emagrecer. Vamos aproveitar esse momento e enviar para mais e mais pessoas aí que vocês conheçam, que desejam emagrecer, que desejam ter uma vida saudável, um estilo de vida, tudo baseado na sua qualidade de vida, na sua saúde. Estou aproveitando esse momento falando aqui com vocês e enviando para várias e várias pessoas. Podem enviar perguntas aqui também, qualquer tipo de dúvida relacionada a esse tema, que a gente vai estar respondendo aqui. Vamos aproveitar esse momento aqui único, gente. Boa noite, Jeane. Então, ao passar dos minutos, algumas pessoas vão entrando, o Instagram vai estar notificando algumas pessoas, né, que ainda não entraram, então a gente vai iniciar essa live, né? Eu gostaria de agradecer imensamente pela participação de todos e explicar melhor esse tema. Eu até tentei fixar aqui, como eu sempre faço nas minhas lives, não consegui, mas durante a nossa conversa eu vou estar relacionando as minhas falas com o tema, certo? Então, esse tema, o que comer para emagrecer, é algo que sempre vem em mente de uma pessoa que está no processo de emagrecimento, né? E é algo que eu recebo muito em consultórios, aqui no direct, nas minhas redes sociais. Mas eu não sei o que comer para emagrecer. Então, não é uma dúvida somente sua. Não sinta-se só nesse momento, nesse processo de emagrecimento. É uma dúvida, né? É uma dificuldade de muitas pessoas nesse processo. E eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês que esse processo de emagrecimento ele envolve várias dificuldades, incluindo o que comer, que muitas pessoas têm essa interrogação quando inicia esse processo de emagrecimento. E muitas pessoas acabam indo por esse excesso de informações, muitas vezes por informações que são vagas, que pode funcionar com o outro, mas com você é totalmente diferente, porque o seu corpo é diferente, a sua saúde é diferente. Então, somos todos seres diferentes. E por isso que eu sempre levo em consideração que cada um de vocês tem uma particularidade de necessidades nutricionais, de necessidades que precisam ser reavaliadas dos seus comportamentos relacionados à alimentação. E o que comer nesse processo também tem suas particularidades, porque o que tem na minha geladeira, na minha despensa, não vai ter na sua, né? Pode ter um ou outro alimento, mas nem todos são iguais, porque nós temos hábitos de compras diferentes, temos preferências alimentares diferentes, histórias relacionadas à alimentação, a gente já sabe que é tudo diferente. Então, por que a gente quer sempre imaginar que o nosso processo de emagrecimento vai se igualar ao outro, vai ser o mesmo processo do outro, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com um filtro de informações que a gente vê na internet, nas redes sociais, e não imaginar que o que comer, muitas vezes as pessoas... se eu preciso emagrecer, então eu tenho que comer alimentos caros, né? Alimentos aí que tem um poder
de aquisição muito alto, ou então eu tenho que inventar muitas receitas e a gente observa que o prático funciona, que o saudável, que são os alimentos naturais que a nossa natureza está aí a nos oferecer, também funciona. Realmente a gente tem que utilizar dessa oportunidade que a natureza nos oferece ao nosso favor, ao nosso processo de emagrecimento. Por isso também que você tem que observar o que tem ao seu redor, na sua residência, o que tem à minha disposição para comer no meu dia a dia, no meu local de trabalho, na faculdade, em qualquer local, você tem que se perguntar todos os dias o que tem como uma oportunidade para mim sempre ressignificar os meus hábitos atuais e quais os hábitos que eu preciso mudar para justamente ter resultados satisfatórios nesse processo de emagrecimento. E o que comer tá ali martelando na nossa mente dia e noite. Ao acordar, muitas pessoas têm o hábito de se perguntar, outras não, já vai no automático. E é esse exercício que eu estou propondo aqui para vocês. Hoje, já imagine-se o que você vai tomar café amanhã, já se preparem. Já observe o novo, já veja o que você tem na sua geladeira, já veja o que você tem na sua despensa e organize. Organize mentalmente para você conseguir colocar em prática com o seu comportamento, que é o poder de decisão, poder de decidir. Prefira esse alimento ao invés desse. Fazer as substituições equilibradas que estejam ali condizentes ao seu objetivo, porque cada um de nós temos objetivos diferentes, por mais que todos estejam, por exemplo, no processo de emagrecimento, mas o seu objetivo é um, o meu é outro. Por isso, eu nunca falo uma orientação nutricional ou digo para quem estiver aqui na live, por exemplo, para o Leandro, para a Vanessa, para a Fran, que você tem que comer esse alimento todos os dias, porque as suas necessidades nutricionais são diferentes, os seus objetivos são diferentes, o que você tem na sua despensa e geladeira são diferentes. Então, aqui eu tô dando exercícios, oportunidades para vocês refletirem os comportamentos atuais de vocês em relação à alimentação e ressignificar. Não é aquela questão de que você vai ter que tirar tudo do que você come, já comeu, para emagrecer. Você tem que avaliar. Muitas mulheres, por exemplo, chegam no consultório e diz: eu não consigo largar o arroz. Aí eu me seguro, né? Porque eu trabalho muito com a abordagem da nutrição comportamental e eu tenho que mais ouvir do que falar. Vai ter o meu momento de falar. Então eu escuto o que o paciente tem, quais as modas que o paciente tem em mente no comportamento. E aí, pegando gancho nessas conversas, eu vou estar orientando, mas sempre buscando orientar da melhor forma e tirando alguns modismos alimentares, que são esses que a gente observa, porque a mídia tá aí, tacando. Tem que tirar o arroz para emagrecer. E na realidade, para muitas pessoas, não precisa você tirar o arroz totalmente. Você vai fazer um ajuste de quantidade, da frequência do consumo, de como esses acompanhamentos do arroz. Por exemplo, quem me acompanhando aqui no Instagram observou o meu jantar agora, minutos antes de entrar na live, e foi justamente com arroz, porque é um hábito meu que vem aí de berço, da cultura da minha família, e eu me sinto à vontade em comer o arroz. Porém, é o que eu oriento muito para os pacientes. Por mais que você observe que esse arroz está dificultando o seu emagrecer, tá dificultando a perda de gordura abdominal, então você tem que ajustar em quantidade, ajustar em frequência do consumo. Quantas vezes por semana? Você precisa comer realmente todos os dias esse alimento, por exemplo, o arroz, ou você pode estar substituindo pela uma raiz que tem aí o inhame, batata doce, batata inglesa. Muitas vezes pode estar substituindo por uma quantidade maior de legumes, verduras, cozidos ou refogados. Então, é sempre a gente se perguntar. Se eu observo que esse alimento em questão específico está dificultando o seu emagrecimento, o seu processo, então reavalie esse seu consumo. O seu comportamento alimentar precisa ser reavaliado nesse momento. E ele precisa ser reavaliado sempre buscando estratégias. Porque o que acontece hoje em dia? Eu vou tirar o arroz.
não sei com que eu vou substituir. Ou então, tira arroz, tira todas as fontes de alimentos que são ricos em carboidratos, fonte de energia para o seu corpo e acaba tendo um efeito aí de hipoglicemia, né? Que é a falta de açúcar no sangue. E a gente sabe aí diversos tipos de sintomas, visão embaçada, escurecida, sensação de desmaio e o que é que acontece, né? Isso não é benéfico para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Então, a gente não pode fazer uma modificação alimentar brusca, porque isso vai impactar diretamente na sua saúde, na tua qualidade de vida, na tua rotina social, porque muitas vezes se você acaba indo por uma restrição muito brusca, você acaba interferindo em tudo que você faz durante o dia a dia. Você não vai ter energia para trabalhar, você não vai ter energia para brincar com seus filhos, para estudar, para fazer diversas atividades. Então, realmente, toda e qualquer mudança alimentar, ela precisa ser acompanhada pelo nutricionista, porque é esse profissional que está ali para melhor orientar você. Porque não adianta retirar determinado alimento e não ter o que substituir, o que comer no seu dia a dia, né? Então, as pessoas muitas vezes confundem o que comer para emagrecer e acabam tirando muitas vezes alguns alimentos que já faz parte do seu hábito, imaginando que vai emagrecer de uma forma duradoura. E o que é que se observa hoje em dia? Tira muitos alimentos que fazem parte do seu hábito, tem um efeito sanfona, que é aquele emagrece, engorda, e seu corpo vai sentir o impacto desse comportamento. E muitas vezes a carência nutricionais, né, o surgimento de algumas doenças, a questão do comportamento alimentar que vai ficando fragilizado relacionado às tuas emoções, que você acaba tendo uma confusão de associar essa restrição de alimentos versus o seu comportamento, a sua saúde mental. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a Nutri aqui deseja para você, que você tenha uma boa relação com esses alimentos e que você consiga encontrar no seu dia a dia os substitutos e ressignificar esses hábitos. Então, muitas pessoas assim ainda perguntam: e o que eu posso incluir na minha alimentação no dia a dia para emagrecer? Então, você pode incluir o quê? Alimentos naturais, porque a gente sabe o benefício que é o aumento do consumo desses alimentos naturais e a diminuição dos alimentos industrializados. Então, muitas vezes eu vou ao supermercado e eu gosto sempre de observar o comportamento de compra das pessoas, né? Então, às vezes, famílias que têm filhos, outras não. E eu observo que ainda em seus carrinhos, o consumo de alimentos industrializados tá lá, base, em peso. E você acaba se questionando, né? O porquê de tanto consumo de alimentos industrializados. E muitas vezes vem aquela rápida resposta, porque é mais prático, porque muitas vezes é saboroso, é o que dá para comer, a vida é muito corrida, não tenho tempo. Só que quando a gente coloca como prioridade a nossa alimentação, já imaginando nos benefícios que isso vai trazer a médio, a curto, a longo prazo, então a gente já tem determinadas escolhas que vão favorecer todos esses benefícios. E essas escolhas nada do que mais é, gente, do que as raízes que a gente tem aí, o inhame, a batata doce, batata inglesa, tem os cereais integrais, que são pães integrais, torradas integrais, farinha de trigo integral, que você pode fazer muitas receitas. Tem vários grupos alimentares, que são os alimentos naturais, que é aquela questão do descascar. E só que aí muitas pessoas logo colocam aquele velho afirmação, mas se eu comprar muitos alimentos naturais, eles não vão se estragar rápido, eu não vou comer, não tenho tempo para descascar, não tenho tempo para cortar. Por quê? Porque não tá acontecendo um planejamento prévio antes. Já um planejamento de você montar a sua lista de compras, gente. É algo que você não precisa fazer todo mês, por exemplo, toda semana. Você já deixa uma lista de compras base, que é essa que você vai utilizar, porque você já sabe seu hábito, né, de compras. Então, você já estrutura ela
e depois você vai fazendo aquela velha visita na sua despensa e na sua geladeira do que tem, do que pode comprar mais, do que pode repor. Então você já começa a organizar esse processo do que comer para emagrecer na sua lista de compras. E depois da lista de compra, você já vai, quando chegar em casa, né, higienizar tudo, guardar e vai separar, pode congelar, porque isso melhora muito a questão da durabilidade dos alimentos, né? Isso é uma questão que muitas pessoas não sabem, não entendem o prazo do período que pode fazer o congelamento, né? Hoje mesmo eu não desperdiço muitos alimentos porque eu utilizo o congelamento, né? E também porciono, já observo o que eu posso deixar cortado para quando eu chegar do trabalho, já só organizar tudo e comer e ser feliz. E não precisa ser algo trabalhoso, penoso, aquele sacrifício para fazer, né? Você sempre vai incluindo aos poucos esses alimentos naturais no seu dia a dia. Então, por exemplo, muitas pessoas não conhecem as sementes de chia, de linhaça, de semente de abóbora, e elas também trazem, né, muitos benefícios para quem, principalmente, deseja ter uma qualidade de vida, saúde e está no processo de emagrecimento, porque elas são alimentos funcionais e poucas pessoas conhecem onde, não sabem muitas vezes onde compra, e aí você já se organiza para incluir esses tipos de alimentos funcionais no seu dia a dia. E aí a gente fica se perguntando, né? Que o que eu vou comer amanhã? Então você já observa, por exemplo, já monta o seu horário, né? Eu acordo tal horário. Então você já monta, pode até pegar um papel, um pedacinho de papel, né? Numa folha A4 ou uma agenda. Organize mesmo, né? Aí você coloca o seu café da manhã. Aí você pode até colocar um horário. A questão de horários, eu oriento você a anotar os seus horários por uma questão de organização, mas não é uma regra que você tem que comer todos os dias naqueles mesmos horários. É uma questão de você se organizar. É claro que vai ter um dia que vai ter uma situação que você não vai comer naquele horário de costume, e tudo bem, né? Você tem que se observar e se organizar. É como está o seu comer por longos períodos em jejum, ou se você pular determinada refeição que faz parte já do seu hábito alimentar. Então, você tem que se questionar o seu comportamento diante dessa mudança de rotina, seu comportamento alimentar. Aí, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que esteja no processo de emagrecimento e ela tenha frutas na geladeira. Não vou dizer as frutas porque vocês podem ficar bastante livres, né? Aí ela tem as frutas, ela tem aí, vamos supor que só tem a semente de linhaça, que tem pessoas que têm uma preferência maior pela de linhaça ou a de chia, isso fica ao seu critério. Nenhum altera sabor, né? Se permita, se você ainda não consumiu essas sementes, inclua ela no seu dia a dia, mas lembrando que por mais que seja um alimento saudável, natural, ela tem uma recomendação diária de consumo, né? No máximo 3 colheres de sopa ao dia. Aí você pode fracionar, não precisa comer logo as 3 colheres de sopa em uma só refeição, não, gente. E lembrando de ingerir água, beber água, que também tem a sua recomendação individual de acordo com o seu peso atual. Tá vendo que tudo é individualizado, nada é assim para todo mundo. Aí vamos supor que essa pessoa tem fruta, aí incluiu uma colherzinha de sopa de linhaça, tem um iogurte desnatado, por exemplo. Certo. Aí você pode optar também por misturar essa fruta junto com esse iogurte. Ou ao invés de comer a linhaça ou a chia, pode colocar aveia ou amendoim também. Então, vocês já observam que a gente utilizou vários tipos de grupos alimentares, que é justamente essa variedade. Quando a Nutri fala, utiliza ao seu favor uma variedade bastante de alimentos, né? Então, essa questão do colorido, da variedade,
é dessa divisão de grupos alimentares, para você todo dia não comer os mesmos alimentos, não comer somente um tipo de grupo alimentar. Porque vai se tornando uma alimentação todo dia a mesma coisa, e ninguém vai ter uma constância se for todos os dias as mesmas coisas, os mesmos alimentos, e todos os dias preparado da mesma forma. Então, esse processo de emagrecimento e de qualidade de vida através da alimentação é para tirar mesmo a gente da mesmice, de todo dia aqueles mesmos alimentos, aquelas mesmas formas de preparo. Que a gente consiga dar essa devida atenção que a alimentação precisa no dia a dia, porque é algo que a gente está consumindo aí todos os dias. Todos os dias a gente tem tomado decisões importantíssimas para a nossa saúde, importantíssimas para a nossa qualidade de vida. Então, por que não se perguntar? Por que não se planejar do que vai comer, do que vai comprar? Vocês observam que todo esse processo do que comer para emagrecer, ele tem um efeito cascata. Por quê? Um vai dependendo do outro. Então, se sua lista de compras não está baseado no seu objetivo, nas suas metas, a utilização de alimentos naturais, isso vai repercutir nas suas escolhas quando você for preparar sua refeição, quando você for levar seu lanche para o seu trabalho e etc. Assim como as suas escolhas alimentares no local de trabalho. Porque se você tiver ao redor do seu trabalho, muitas vezes, quem trabalha em locais que tem ao redor lanchonetes, fast food, se você não se organizar, você muitas vezes vai querer todos os dias utilizar o termo de recompensa. Não, eu tomei um café reforçado à base de alimentos naturais, então eu posso comer um fast food, eu posso comer um sanduíche, um hambúrguer. E isso vai se tornando um comportamento diário. Você não vai quebrando esse ciclo vicioso. Porque muitas vezes o que a mente entende? Que tá confortável, que tá legal. E você vai tendo esse comportamento, vai construindo ao longo prazo, sem muitas vezes se perceber. Por isso a importância de se autorresponsabilizar. Primeiro, das suas compras. Segundo, do que você vai fracionar durante o dia para você organizar a sua alimentação. Terceiro, a questão do hábito de cozinhar. Não precisa você ser um MasterChef, porque a Nutri aqui também não é MasterChef. Então, eu venho de uma cultura de uma mãe super protetora que sempre fez tudo para mim e para minha irmã. Então, eu nunca fui de estar em cozinha. Então, esse hábito, essa construção eu estou tendo agora, né? E para mim foi difícil, está sendo difícil. Então, hoje eu entendo muitas mulheres, né? Muitas pessoas que estão nesse processo de emagrecimento, que falam assim: quando eu chego cansada, não quero nada, só banhar, deitar e comer uma comida bem saborosa. Mas essa comida saborosa, ela também pode ser uma comida que você faça, pode ser uma comida que seu familiar faça, à base de alimentos naturais. E por mais que seus familiares que moram com você prefira uma fritura, ou um fast food, ou um hambúrguer, ou uma pizza, não precisa ser um hábito seu diário, não precisa ser um hábito seu toda semana, porque você é responsável por suas escolhas, você é responsável pelo que você ingere diariamente, tá certo? Então, eu atendo, por exemplo, muitas mulheres que chegaram, né, e chegam ao consultório e muitas vezes não sabem o que comer. Chega lá, mas eu não sei o que comer. Eu só não sei o que comer. Agora eu quero saber o que eu vou comer para me emagrecer. Então, esse é um dos questionamentos de muitas minhas pacientes. E eu sempre vou analisando, vou observando como é o comportamento, seu comportamento alimentar, quais são as suas preferências, quais alimentos que você não gosta, nunca experimentou, por que que você não gosta, por que que você não experimentou. Então, eu gosto sempre de questionar a própria pessoa, porque quando eu questiono, ela vai se autorresponsabilizar por aquele próprio comportamento. Porque por mais que a gente tenha nossas influências diárias, que todos nós temos, a gente pode ressignificar essas influências. Elas não precisam ser uma justificativa para a nossa vida, pelo resto da nossa vida, né? Que muitas pessoas
às vezes utiliza. Ah, eu só como esse alimento porque minha mãe faz, é o que eu tenho em casa. Mas você tem que utilizar os melhores atalhos, as melhores ferramentas e estratégias para você fazer outras escolhas alimentares e influenciar as pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu atuo na nutrição escolar e eu recebo vários feedbacks da importância do meu incentivo, né, da alimentação saudável com crianças, porque os pais acabam sendo influenciados, gente. Então, eu atuo com pais que não tinham o hábito de comer em família, de sentar à mesa, de conversar, de separar as frutas para toda a família. Então, foi um hábito que foi construído, por mais que seja de uma criança, mas teve outro ser que influenciou essa criança, né? Então, que você também possa ser esse promotor, essa promotora de construção de hábitos saudáveis, né? Sem julgamento, né? Se é uma escolha do outro, do colega, do familiar, tudo bem, é uma escolha dele, mas a sua pode ser diferente. Que por mais que seja um hábito ali recorrente, com muita frequência da sua família, você não precisa julgar, você respeita, mas que você tem outras escolhas nesse momento, né? E que você não precisa diariamente estar utilizando o termo estou de dieta, porque essa semana atendi até uma paciente, né? Dela não refletir expressar esse linguajar de estou de dieta, porque muitas vezes as pessoas não compreendem o que é o estar de dieta, né? E esse termo acaba vindo em mente das pessoas que é tirar tudo, que é não comer aqueles alimentos que antes fazia parte daquela pessoa. E não é isso o processo de emagrecimento, não é esse a nossa proposta, né? A minha missão. E é muito importante a gente saber realmente o que comer, porque a gente vai construindo novos paladares, né? Por mais que nós temos aqui registrados diversos tipos de paladares que muitas vezes remetem a uma lembrança de infância, uma lembrança de um parente, uma lembrança de um momento, mas eles precisam também ser ressignificados a novos hábitos, né? Trazendo aí novos sabores, observando aquele simples alimento como uma oportunidade que você pode levar para a cozinha e fazer ele uma receita saborosa para comer em família ou para comer só. E que esse momento seja de muita leveza mesmo. Gente, se vocês quiserem deixar alguma perguntinha aqui nos comentários, fiquem à vontade, né? É um bate-papo mesmo. Não é só a Nutri aqui que vai falar, né? Eu gosto muito de ouvir, principalmente os meus pacientes quando estão em consultório comigo, as pessoas que entram em contato, porque eu acabo aprendendo bastante sobre os comportamentos alimentares e tendo uma consciência de não julgar, né? Que por trás daquele determinado comportamento tem uma história por trás que precisa ser respeitada. Tem lembranças, tem momentos de comida e afeto em família. Lógico, né, que tem a ressalva de uma orientação nutricional que é necessária, né, que todos nós precisamos dessas orientações bem afiadas ali aos nossos objetivos, porque somos seres de constantes mudanças, né, e essas mudanças muitas vezes têm certas influências no meio do ciclo social que convivemos. Mas fiquem bem à vontade, eu estou respondendo aqui ao longo desse bate-papo muitas dúvidas, né, que as pessoas me enviaram no direct, nas redes sociais, e isso é muito bom, né, esse retorno é muito bom, porque acabo observando que é uma dúvida de muitas pessoas, né, o processo de emagrecimento, eu não vou dizer para vocês que é algo rápido, por uma questão de imediatismo, por mais que as pessoas tentem ou querem emagrecer assim da noite para o dia, não é, porque para a pessoa engordar também não foi da noite para o dia, então precisa realmente ser um processo que para uns pode ser mais rápido, para outros pode ser mais demorado, mas o importante é não desistir, continuar nessa constância, que o mais importante é manter esse processo, é manter essa constância da construção de hábitos saudáveis, né? E eu vou contar para vocês hoje, por exemplo, uma experiência, né? Hoje, inclusive, eu estive na escola como nutri-escolar e me joguei na cozinha para elaborar
agora à tarde, um bolinho sem trigo. Um bolinho sem trigo, é a base de beterraba. Então, as crianças, assim, muitas não conheciam, muitas pensaram que era bolinho de chocolate, até se alegraram naquele momento, né? E foi muito legal porque eu pude observar a questão dos comportamentos e das preferências alimentares, né? Já tem crianças que não gostam de chocolate, já teve uma certa aversão, não quis, né? Mas aí eu fui explicar, olha, esse bolinho é de beterraba, vai ser bem legal. E muitos comeram, já disseram que iam falar para os pais, que comeram um bolinho de beterraba. Então, é a mesma questão dos adultos, né? A gente tem que se permitir e experimentar novos sabores, né? Muitas vezes você não gosta de uma verdura ou de uma hortaliça, mas porque você não conhece a dimensão de possibilidades que você pode fazer com o que você tem. Com aquela hortaliça que tá lá na sua geladeira, pedindo assim, socorro, mas você precisa aproveitar, né, essas oportunidades. Hoje, por exemplo, eu cheguei e queria comer uma saladinha bem simples com o que eu tinha na minha geladeira, gente. Então, eu acabei higienizando, né, o pepino, o tomate, e foi só o pepino e o tomate. Aí eu coloquei algumas ervas para dar um sabor, ervas finas, né, que é um mix de ervas naturais sem sal. Então, fui experimentando e amei. Gente, já deu um semblante pro meu prato totalmente diferente, totalmente diferente. E eu amei essa possibilidade, amei mesmo, foi muito legal. Já deu aquela motivação, assim, porque você olhou no prato, não era só o arroz, não era só a proteína, que era o ovo, que foi a minha escolha de hoje. Tinha algo a mais, né? Então, é essa nosso bate-papo. Principalmente, se permita conhecer novos sabores, novas possibilidades, é ter aquele simples alimento. Não precisa você ter muito tempo, gente. Eu só tinha 15 minutos para me decidir o que eu tinha que comer. E isso acontece na nossa vida diariamente. A gente às vezes só tem pouquíssimos minutos para decidir o que comer, preparar. E quando você já tem esse planejamento muitas vezes prévio, você já relaxa, você já não trata esse alimento com peso. Ah, eu poderia aqui ter algo mais prático, eu poderia ter aqui algo mais saboroso. E você fica querendo buscar algo que sua mente assim relaxe, né? Algo que seja mais confortável, que não precise você mentalizar algo, pensar, porque você às vezes já tá com a carga de estresses, o seu emocional já tem muitas atribuições e muitas tarefas a fazer. Então, por isso, a importância de se planejar, se organizar, né? Trabalhamos aqui na live uma trajetória de como se organizar, como se planejar. E é essa a grande importância, né? E uma grande importância de você investir no plano alimentar, que é o cardápio diário, né, gente? Quando você acaba organizando o cardápio, por exemplo, da sua família, o seu filho muitas vezes pode chegar na sua casa já perguntando o que que tem para almoçar, o que que vamos jantar, porque você já tem esse hábito, né? E criança, ele é espelho de comportamentos, ele vai replicar, ele vai gostar da sua rotina. Algo que eu sempre também levo para meus pacientes é inovar, né? É muito importante a gente inovar quando nossa mente ainda tá bem florida. Aproveita, gente. Quando sua mente está bem ali elétrica, de ideias, de relaxamento, aproveita para inovar na cozinha, para preparar, já deixar algo bem pronto, organizado, porque aí facilita muito o consumo, facilita você estar ali seguindo todos os seus hábitos alimentares saudáveis, à base dos alimentos naturais, e não ir para outras estratégias que muitas pessoas, né, acabam indo por ser mais confortável, por querer não pensar naquele momento, por estar muitas vezes estressado. Então, para quando tiver esses momentos, você já utilize o planejamento antecipado ao seu favor. Viu como é importante a gente ter isso em mente? Tem pessoas que é muito do papel. Eu sou muito do papel. Só que quem não é muito de papel pode fazer no celular esse planejamento,
o plano alimentar diário. Quem também não é a favor do papel pode fazer em mente. Só que eu, né, gosto sempre de fazer a questão da autorresponsabilização. Eu sempre fico me perguntando ou pergunto para quem mora comigo. Meus familiares, eu ligo, às vezes quando eu vou para casa da mamãe, eu ligo, mãe, o que que tem aí para almoçar? O que que tem para jantar? Ela, tu ainda nem chegou, tu já quer saber. Por quê? Porque eu já fico observando as estratégias, gente. Eu já sei que eu vou comer. Então eu fico já sendo curiosa para saber o que que eu vou comer, o que que eu posso colocar mais, o que que eu posso incrementar, inovar, inventar. Então é isso mesmo, é essa vibe mesmo, é fazer com que o processo de emagrecimento seja algo muito divertido, muito criativo, que não precisa ser aquela coisa de se arrastando. Porque se for algo penoso, aquele sacrifício todo, você não vai ter constância. Você logo vai ter a validade. Esse seu processo de emagrecimento vai ter uma validade. Então, para isso não acontecer, você precisa trabalhar muito essas questões que eu falei. E o motivo principal, né, de muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento não ter essa constância, não ter bons resultados, por conta desse não inovar, de ser sempre a mesma coisa, os mesmos alimentos, não saber o que comer, querer pegar dicas que todo mundo faz, que muitas vezes não funciona com você, não funciona com o seu dia a dia, a sua rotina é totalmente diferente. Então, alinhe com o que você tem. Eu sempre falo, né, alinhar com o que você tem, porque é a melhor coisa. Porque aí você não vai ficar buscando estratégias que muitas vezes não condiz com seus objetivos. Ah, é uma dica tal, como faça um suco detox, faça a dieta da lua, dieta da maçã. E aí não perdura, você não consegue fazer isso por muito tempo. Deixa eu ver o que é mais, gente. A questão do não sei cozinhar, já falei, né? Que foi uma dúvida de uma seguidora que não sabia cozinhar. E não consigo ter frequência de comer os mesmos alimentos. Tá vendo, gente? Que não precisa você comer os mesmos alimentos. Não é algo para ser todo dia a mesma coisa. Tô aqui revisando as perguntas, né? Porque muitas pessoas fizeram as perguntas e eu já montei esse meu script. Olha aí a organização, gente. Mas, a outra pergunta que é bem pertinente para as pessoas que vão ao consultório, que estão aqui nas minhas redes sociais, quais os tipos de comida existem para emagrecer? Gente, como eu sempre falo, não existe um milagre, um alimento específico, milagroso, não existe. Então, vai muito do contexto geral, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm o hábito, muitas vezes, de comer somente industrializados, fast foods, pizza e tudo mais, que a gente já sabe. Então, são alimentos que têm um alto conteúdo de gorduras, né? Alguns, por exemplo, têm hábito de comer frituras. Então, isso vai aumentando o seu colesterol ruim, vai aumentando a gordura abdominal, aumentando a gordura corporal. Quando você não gasta isso, vai piorando o seu estado nutricional e, consequentemente, vai surgindo diversos tipos de doenças, né? Então, são hábitos, não é só um alimento específico, são uma junção de hábitos diário, todos os dias, finais de semana, todo final de semana. Então, são vários hábitos, são vários alimentos que influenciam no seu processo de emagrecimento, assim como existem alguns alimentos que vão auxiliar no seu processo de emagrecer, como utilizar os alimentos saudáveis, que são alimentos naturais, que é o descascar, certo? É utilizar eles da melhor forma possível, aproveitar de forma integral. Quando a Nutri fala aproveitar de forma integral, muitas vezes é as sementes, são os talos, as folhas, os caroços, diferentes receitas que você pode procurar aí o Google, utilizem o Google ao seu favor. Ah, tô aqui deitada na rede social, o que eu tenho em casa para fazer de lanche? Aí bota lá um ingrediente, bota lá um bolo de cacau, tem pasta de amendoim, tem um amendoim, bolinho de amendoim, panqueca, cupcake.
e vai inovando e vai aproveitando. Monte suas receitas, que é também outra estratégia. Receita prática, gente. Não invente nada não, porque para quem tem a vida corrida e ainda quer inventar receita, só se for no final de semana, né? Porque muitas vezes você quer inventar receitas aí de chefes e acaba perdendo muito tempo. Às vezes você coloca muita expectativa, perdeu tempo e aí isso não vai perdurar. Ah, não tenho tempo para isso não. Para depois não estar se reclamando ou deixando de fazer. Então procure no Google receitas práticas, rápidas e com os alimentos que você tem. Veja também, tem algumas receitas que a gente vê lá. Coloque não sei quantas xícaras de açúcar. Aí, não sei quantas xícaras de óleo. Minha filha, você sabe qual é o seu processo. Você sabe onde é que aperta o negócio. Então, você vai lá e substitui. Não vou colocar isso tudo, não. Para onde é que vai esse tanto de coisa, tanto de gordura, tanto de açúcar? Já se pergunte logo, porque não adianta não, minha gente. Não adianta você querer seguir aquelas receitas lá, chiquérrimas, faça isso e compre isso. Não, vou fazer com que você tem em casa, vai só alinhando, cortando as quantidades, do que tem muita coisa, e dá tudo certo. Você tem que inovar mesmo com o que você tem em casa, e substituindo, e tudo dá certo. E aí, quando você vai ver, minha gente, você tá ensinando outras pessoas. Você tá ajudando já outras pessoas. E é muito legal, gente. Ai, vou beber uma água. Vocês já beberam a água de vocês hoje? Não esqueçam, não, porque isso aqui também, gente, é top no processo de emagrecimento, viu? A questão do intestino melhora demais a água, né? Não adianta passar o dia comendo fruta, sementes e hortaliças, que são a salada, e não tomar água. O que vai adiantar a gente? Muitas vezes vai ter o intestino prender, vai ser o efeito ao contrário. Eu sempre falo isso. Então, observem que apesar de ser muitas coisas, mas quando você começa a criar essa rotina de hábitos saudáveis, de protocolo seu, exclusivo seu, você vai fazer com muita leveza. Gente, você vai fazer que não vai nem perceber. E é isso que é o bom, entendeu? Você tratar cada comportamento com a maior leveza possível, porque isso sim você vai perdurar muito tempo. Agora, se for de sacrifício, nem invente. Gente, eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Porque o pessoal arrasaram com esse tema. Essa live não fica gravada, né? Quem tá acompanhando aí já há alguns meses sabe que minhas lives não ficam gravadas, porque eu vou postar elas no feed, em temáticas, tá certo? Teve uma pergunta aqui sobre a questão de por onde começar. Por onde começar, o que comer para emagrecer, né? Primeiro você tem que saber onde é que você tá. Como é que tá o teu comportamento. Pega lá a folha novamente, a mulher das folhas. Que eu amo folha, sou muito de folha. Os papéis. Aí você coloca seu comportamento. Eu, fulana, sou uma pessoa que come isso, aquilo. Aí botando, pode descrevendo, aí colocando, vai colocando. E aí, gente, você vai descrever o seu comportamento alimentar, tanto durante a semana como no final de semana. Aí, depois de você observar, ler e reler esse comportamento, aí você vai detalhar desses seu comportamento 3 metinhas. Comece logo com 3, porque não adianta botar 10 e não seguir nem 5, né? Então, vamos trabalhar logo com a nossa realidade, colocar o nosso pezinho no chão. E aí, por exemplo, a minha primeira meta é um exemplo, gente. Diminuir o refrigerante. Porque é um comportamento que você descreveu lá na sua biografia de comportamento alimentar. Diminuir refri. Pode. Como é que você vai diminuir? Quantas vezes por semana ou por mês você toma?
Por exemplo, uma pessoa que toma todo final de semana, 4 vezes, né? Por mês, que no caso seria uma vez por semana. Aí você já diminui essas quantidades. Vai diminuindo para 3 e aí vai. E aí depois, gente, você vai botar outra meta. Aumentar, ou essa meta aqui é recorde no consultório, gente. Aumentar o consumo de frutas, verduras e hortaliças. É o FVH. Aumentar o consumo de frutas, verduras e hortaliças. Já é uma meta. Como é que você vai fazer isso, gente? Você já descreve lá. Primeiro, incluir na lista de compras. Segundo, fracionar, já deixar cortado na geladeira para comer todo dia uma porção diferente. Terceiro, comprar frutas que sejam de fácil para descascar, por exemplo, se você não tem muito tempo. Terceira meta, você pode diminuir o consumo de fast food, que é hambúrguer, pizza, por aí vai. Se for um comportamento alimentar seu. Vocês observam que foi aí várias metinhas simples que você pode colocar no seu dia a dia como desafio para você diário, mas que você precisa descrever o como você vai fazer isso, porque só deixar a meta diminuir refrigerante, como é que você vai fazer isso? Quando? E a data limite para você conseguir esse objetivo, que a gente tem que trabalhar com datas, porque você tem que alcançar esse desafio, porque se eu colocar aqui, não tem data não, então você vai, hoje faça, amanhã não faz, próxima semana faz e assim vai. Depois disso, gente, você vai estruturar essas metas, estruturar o seu plano alimentar, né? Você vai observar qual é a hora que você acorda, a hora que você faz sua primeira refeição e descrever os alimentos. Nesse horário, café da manhã, tá em casa, tá no trabalho, aí você coloca onde é que você está. Porque aí você vai ter a dimensão das possibilidades. Como eu já sei que no café da manhã tô em casa, o que que tem na minha despensa? Aí você já monta seu cardápio. Se no meu café da manhã não tiver cuscuz, o que que eu posso substituir? Aí você vai colocando, né? Por exemplo, uma torrada integral, um pão integral, uma panqueca, um beiju recheado com a massa com sementes, que são as fibras, recheado com ovo, recheado com requeijão, light, ou recheado com a ricota, com queijo Minas e por aí vai, gente. E sucessivamente as demais refeições. Pronto, você já estruturou, conheceu o seu comportamento alimentar, descreveu, observou quais os hábitos que você precisa melhorar nesse processo de emagrecimento, escolheu 3 desafios, que são os 3 metas para você cumprir, determinou data, descreveu como você vai conseguir conquistar essas metas e descreveu o seu plano alimentar. Viu, gente? Como é rápido, é trabalhoso, porém funciona, viu? E vamos finalizar aqui essa live, certo? É uma live bem legal, que eu gostei muito dessa temática. Muitas pessoas fizeram perguntas, eu pude responder aqui durante essa live. Fiquem acompanhando que eu farei mais live, vou aumentar a frequência, vou estar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida que eu não falei aqui, podem falar no meu direct, no link da bio que está disponível, tá certo? Obrigada a todos que estiveram presentes e até a próxima.